meus queridos alunos, olá você meu amigo, olá você minha amiga, você que está prestigiando mais uma vez o nosso canal Quimicando com Cacau, seu canal de Química no YouTube. A você o nosso muito obrigado e já fez a sua inscrição no nosso canal? Ainda não? Não perca tempo, faça a sua inscrição e receba as nossas atualizações semanalmente. E qual é o grande assunto de hoje aqui na nossa videoaula? Estaremos falando sobre interações intermoleculares. Que nome complicado, né? Interações intermoleculares, o que significa isso? Você já parou para pensar por que a água, no estado líquido, ela mantém todas as suas moléculas juntinhas? Por isso caracteriza-se o estado líquido. Ou no estado sólido, né? Sabendo que as moléculas de água são moléculas independentes, formadas por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, nós temos moléculas totalmente independentes. No estado gasoso, por exemplo, elas estão muito afastadas umas das outras, de forma que não tem atração nenhuma, quase. Mas olha só, ou melhor, as atrações são insignificantes. Mas no estado sólido e no estado líquido, essas moléculas elas ficam juntinhas. Por que isso acontece? Quando nós analisamos o copo com água, então nós temos as moléculas de água todas unidas, né? Bem próximas umas das outras, caracterizando o estado líquido. Nós poderíamos representar também desta forma a água no estado líquido. Olha aí, quantas moléculas de água, todas juntas aqui. Muitas moléculas de água. Olha aí, que estão neste copo. Este é o estado líquido. Agora, vamos entender por que isso acontece. As moléculas, elas atraem-se entre si. Isso se chama força de atração, força intermolecular. As forças intermoleculares, vem comigo para a gente explicar para você. As forças intermoleculares são forças de atração que unem as moléculas nos estados sólido e líquido. No estado gasoso, essas forças são insignificantes, mas no estado sólido e líquido, elas atuam fazendo com que as moléculas fiquem juntinhas. Estas forças de atração são as forças de polo induzido, as forças de polo permanente e as pontes de hidrogênio. Eu acredito que de todas estas três, vocês já devem ter ouvido falar, principalmente lá na biologia, das forças ponte de hidrogênio, da força intermolecular ponte de hidrogênio. Vamos voltar a falar um pouquinho mais, relacionando com a biologia daqui a pouquinho. Vamos entender o que significa cada uma dessas forças. As forças de polo induzido são forças intermoleculares que ocorrem entre moléculas apolares, que são aquelas moléculas que não têm um polo definido. Então, um polo positivo, um polo negativo definido. Então, essas moléculas, elas têm essa força de atração que ocorre principalmente devido ao movimento dos elétrons, criando polos que faz, desfaz. São de polos induzidos. E essa força é uma força muito fraca. Isso faz com que essas moléculas tenham propriedades físicas muito interessantes. Por exemplo, as moléculas apolares, elas mudam rapidamente de estado físico. Um exemplo disso é a naftalina, é o gelo seco, é o iodo, que tem a propriedade da sublimação. Eles sublimam, passam direto do estado sólido para o estado gasoso, porque as forças de atração entre as suas moléculas são forças muito fracas. São as forças do tipo dipolo induzido. É o tipo de força que vai ocorrer entre moléculas apolares. Depois nós temos as forças de polo permanente. As forças de polo permanente são forças que ocorrem entre moléculas polares, moléculas que têm um polo definido. Por exemplo, o HCl. Quando eu ligo duas moléculas de HCl, elas acabam se atraindo. Por quê? Porque pela eletronegatividade, vou até marcar aqui para que você consiga observar, como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele adquire
polaridade sendo positivo, aliás, negativo o cloro, positivo o hidrogênio. Negativo cloro, positivo hidrogênio. Dessa forma, o que vai acontecer? Negativo atrai positivo, positivo atrai negativo, e essa força de atração que ocorreu aqui vai ser chamada de dipolo permanente. Não é um dipolo que foi induzido, ele é permanente porque a molécula é nitidamente polar. O terceiro tipo é o tipo ponte de hidrogênio, que é um tipo de interação intermolecular que ocorre entre moléculas com elementos fortemente eletronegativos. Então nós temos que ter o hidrogênio ligado a um desses três elementos mais eletronegativos da tabela: flúor, oxigênio ou nitrogênio. Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Quem são os três elementos mais eletronegativos da tabela? Buzina, FON, F-O-N, flúor, oxigênio, nitrogênio. Então, quando nós temos, por exemplo, a molécula de água, nós vemos aqui polo positivo para o hidrogênio, negativo para o oxigênio. Essa força de atração, que é muito forte, é a chamada ponte de hidrogênio. Então, o que faz com que as moléculas de água fiquem unidas umas às outras são as pontes de hidrogênio. Devido ao fato de termos o hidrogênio ligado a um elemento mais eletronegativo, segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, que é o átomo de oxigênio. Tá legal? Entendeu direitinho? A ponte de hidrogênio ela vai aparecer na biologia, quando se fala da molécula de DNA. Vamos nos lembrar que na molécula de DNA, na estrutura do DNA, nós temos as bases púricas, as bases pirimídicas, que são bases nitrogenadas. E o nitrogênio é o terceiro elemento mais eletronegativo da tabela. Além de átomos de oxigênio também que estão presentes na estrutura ligados a outros átomos de hidrogênio. Com isso, nós temos as pontes de hidrogênio promovendo aquela estrutura linda do DNA, que você pode conferir aqui com a gente, olha aí. Pois é, então agora, para entendermos bem esse assunto, vamos aos exercícios. Exercícios muito bacanas, muito interessantes, que vão ajudar você a entender bem esse assunto. Vem comigo. Primeiro exercício, põe na tela. Considere as seguintes interações intermoleculares: CH3OH, H2O, HI, HI, CH4, CH4. As interações intermoleculares predominantes que atuam em cada caso são, respectivamente, a ligação dipolar, ligação de hidrogênio, forças de Van der Waals. Ligação dipolar, força de Van der Waals, ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, força de Van der Waals, ligação dipolar. Força de Van der Waals, ligação dipolar, ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, ligação dipolar, força de Van der Waals. Bom, galera, um adendo apenas para que você entenda bem essa chamada força de Van der Waals. Veja só, as interações do tipo dipolo induzido e dipolo permanente são também chamadas de forças de Van der Waals. Existe um nome específico também para a força de polo induzido, que pode ser chamada de forças de London, ok? Então, forças de London, forças de Van der Waals do tipo dipolo induzido é uma outra nomenclatura que você pode encontrar em relação a essas forças intermoleculares, beleza? Vamos com a resolução deste exercício. No primeiro exemplo, entre as moléculas de álcool e de água, a ligação ponte de hidrogênio. Veja que nós temos aí o oxigênio ligado ao hidrogênio, né? No segundo caso, entre as moléculas de HI, a força é de Van der Waals entre dipolos permanentes, ligação dipolar. E no terceiro exemplo, entre as moléculas do metano, que é uma molécula apolar, a força é de Van der Waals entre dipolos induzidos, força de London. Então, alternativa E aí.
Vamos nos lembrar neste último caso que nós temos aí a molécula do CH4, né? Vamos até colocar ela aqui. E a molécula do CH4 é formada por um carbono ligado a 4 hidrogênios, ou seja, 4 átomos exatamente iguais ligados ao átomo central, que vai ser o carbono. Então, nesse caso, nós temos uma molécula apolar. Só para a gente dar uma recordada, hein? Quando nós temos um átomo central com 4 ligantes exatamente iguais, a molécula será uma molécula apolar. Beleza? Vamos lembrar disso então. Só lembrando mais uma dica para você. Todos os hidrocarbonetos, o que é um hidrocarboneto? É composto formado por carbono e hidrogênio. Todos os hidrocarbonetos serão apolares. Belezinha? Bora para o segundo exercício aí, confira comigo na tela. O nitrogênio líquido pode ser obtido diretamente do ar atmosférico, mediante um processo de liquefação fracionada. Nessa situação, suas moléculas ficam unidas por ligações químicas denominadas iônicas, dativas, van der Waals, covalentes polares ou covalentes apolares. Bom, galera, a molécula do N2, vamos lembrar da estrutura dela? Olha aqui, N2, N, tripla N, ó, molécula do N2. A molécula do N2 é formada por 2 átomos exatamente iguais, então ela é uma molécula apolar. Sendo apolar, o tipo de interação que ela tem é o tipo de interação dipolo induzido, ou força de London. Confira comigo a resposta aí. As moléculas de N2 são apolares, entre elas a força de Van der Waals entre dipolos induzidos, também chamada de força de London. Resposta C. Pois é, gente, e agora vamos com uma questão do Enem, de 2011, mas muito bacana, presta atenção nela. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Vejam aí as estruturas com muitos grupos hidroxila, né? OH, ou seja, temos aí muitos hidrogênios ligados ao segundo elemento mais eletronegativo da tabela, que é o oxigênio. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de: letra A, ligações iônicas; letra B, forças de London; letra C, ligações covalentes; letra D, forças de polo; letra E, ligações de hidrogênio. Muito bem, eu já praticamente contei a resposta para vocês aí, né? Nós temos o hidrogênio ligado ao oxigênio nas duas estruturas, então o tipo de interação que ocorre com a pele é do tipo ponte de hidrogênio, beleza? Alternativa aí, confira comigo. A resposta para essa questão é a ligação de hidrogênio, pois a molécula de água apresenta hidrogênio ligado a átomo de oxigênio. O mesmo acontece com as moléculas de propilenoglicol e polietilenoglicol, condição favorável para a ocorrência deste tipo de força intermolecular. Muito bem, galera, eu só queria, antes de encerrar essa nossa videoaula, falar também de uma interação que ocorre que é muito bacana, a interação íon-dipolo. A interação íon-dipolo ocorre quando nós temos uma estrutura iônica, tá? uma estrutura que apresenta cátion e ânion, né? Iônica, normalmente a ligação entre um metal e um ametal, né? E ele interage com uma molécula covalente que seja polar. Então, neste tipo de interação, o íon com o dipolo elétrico da molécula covalente é um tipo de interação também muito bacana. Íon-dipolo. Belezinha?
Bom, vamos encerrando então a nossa videoaula de hoje que falou sobre interações intermoleculares. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixe nos comentários abaixo do nosso vídeo. Maravilha? Um grande abraço a todos vocês e até breve com mais uma videoaula no Quimicando com Kaká.